Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um podcast aqui na Teia, SampaCast. Nós vamos falar sobre um assunto polêmico que está bem no universo aí condominial, está surtindo bastante polêmica aí, que são as tomadas para carros elétricos, tá? O que pode, o que não pode, o que é lei, o que é norma, até onde vocês, principalmente síndicos, né? Deveres, obrigações, síndicos, moradores, para garantir, né? Os direitos, né, dos moradores, mas também a segurança e integridade do condomínio, dos moradores e do patrimônio, né? Eu sou o engenheiro Guilherme Massucati, sou diretor da LM Alto Padrão, sou engenheiro civil há quase 30 anos, sou projetista, patologista, mentor do curso Manutenção Predial e escritor do livro Manutenção Predial, membro do Instituto de Engenharia, e nós estamos hoje aqui com o advogado Thiago Cobra, o Caio da Plugcar e o Eduardo da Organize Meu Condomínio, que faz parte aí do universo condominial. Agora, um pouco, cada um vai se apresentar para a gente iniciar o nosso bate-papo. Thiago. Olá, pessoal. Oi, Guilherme, obrigado pelo convite para poder participar aqui dessa conversa. Acho que é um tema que a gente como advogado, eu sou sócio do HGC Advogados, a gente já está sendo muito demandado por clientes, por parceiros, por tanto os condôminos, quanto os síndicos, quanto as empresas que fornecem esses serviços de recarregamento de carros, têm interesse em entender qual que é o cenário vigente, do que vai acontecer daqui para frente. Então, acho que é uma conversa urgente, a gente tem bastante a debater aqui. Sim, com certeza. Oi, gente. Caio da Plugcar. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, como o Thiago falou, aqui é uma oportunidade para a gente abrir as ideias, conversar, ter pontos de vista e entender para onde o mercado vai. Então, é um mercado que não tem mais volta, carro elétrico é uma realidade hoje para nós. E a Plugcar está nesse ramo há 4 anos, sempre inovando, sempre procurando excelência referente às normas elétricas. E agora veio esse novo desafio com os bombeiros que a gente vai ter que se adequar também. Ok. Eduardo, da Organize Meu Condomínio. Eu sou Eduardo, da Organize Meu Condomínio e do app da Manu, que é um aplicativo de manutenção predial. A gente tem uma comunidade no WhatsApp com mais de 700 síndicos. E nessa nossa comunidade, esse tema recorrente, muita polêmica e muita desinformação, né? Então, acho que um ponto importante aqui é deixar claro o que pode, o que não pode, o que ainda está nebuloso para todos os lados. Existe agora critérios mais claros para o entendimento e, por um lado, tem a pressão do morador que fala, eu quero, agora tem lei, não leu a lei, não sabe a lei, não sabe a norma, fala, tem lei, agora eu posso, então não é bem assim, tem toda a questão de segurança, que a gente tem que conversar e trazer um pouco aqui colocar um pouco a bola no chão agora. Exatamente. Mas legal, acho que a gente está com quatro pontos, né? 4 polos extremamente importantes, 4 ângulos de visão diferentes para a gente tirar as dúvidas e debater sobre esse assunto polêmico. Eduardo? Então, pegando essa história toda que a gente tem de carro elétrico, e ainda tem uma questão adicional, né? Porque agora, com toda a questão de conflito, gasolina subindo, eu tenho conversado com as pessoas que eu convivo, e as pessoas, não, acho que eu vou comprar um carro elétrico, não sei o que e tal, mas eu tô preocupado como é que eu vou carregar, onde é que vai ser e tal, porque eu vi que agora tem lei, eu vou comprar. Eu falei, não, calma, peraí. Exato. Não é assim, tem lei, eu vou comprar e vou instalar o carregador. Não, palma, você tem que ver se seu prédio tem isso, seu prédio tem aquilo, tem que conversar com o síndico, né? Não sai comprando na louca aí, achando que vai tá tudo certo. Aí o cara compra um carro 100% elétrico e acha que vai sair instalando, né? Exatamente. A lei, né? A lei, ela dá o direito, né, do condômino instalar a sua tomada de carro elétrico, só que, obviamente, seguindo todos as normas, né, técnicas e normas de segurança. Então, o que a lei faz é isso. Ela te dá o direito. Hoje ninguém pode mais, nenhum condomínio pode mais falar não pode porque a gente não aceita sem um embasamento técnico.
né? Então hoje tem que estar muito bem fundamentado, né? Se pode, né? Tanto por parte do condomínio, né? Como por parte do condômino. Né? Então, existem os laudos técnicos que vão falar, olha, o condomínio pode aceitar essas instalações e, por outro lado, também vai ter os laudos técnicos que os proprietários vão ter que apresentar, né? Em estudo de cálculo, de demanda elétrica, por profissionais habilitados e tudo mais. Então, essa lei veio para permitir. Agora, depois dessa permissão, existe toda a parte de segurança e toda a parte técnica a ser analisada por ambos os lados. Isso, um detalhe importante nessa lei, que muitos não leem, por exemplo, é que ela é uma lei válida para vaga privativa. Então, a gente sabe que muitos condomínios, acho que a maioria, na verdade, não tem essa vaga privativa, então é uma vaga rotativa. Então, você já acaba saindo também para alguns condomínios fora dessa lei para exigir ela. Né? Esse ponto que você falou é muito importante, porque o entendimento de uma vaga privativa. Minha vaga é privativa. Eu só paro meu carro lá, não paro o carro do Guilherme, não paro o carro da minha esposa, do meu vizinho, do meu cunhado. Não, vaga privativa, quando está sendo falado, aí o doutor me corrige aqui. É escriturada. Aquela vaga, a vaga 22, é minha, tá na minha escritura e é privativa do meu uso e eu tenho um documento para ela. No meu prédio, por exemplo, é vaga rotativa, a cada 2 anos é feito um rodízio. Então é uma outra estrutura, né? Não é uma, lá não é uma vaga privativa, é uma vaga rotativa. E além disso, alguns condomínios também têm uma vaga destinada para carregamento rotativo. Então tem esse cenário do condomínio que tem as vagas com uma rotatividade periódica ou permanente. Eu morava num prédio até um ano atrás que não existia vaga delimitada. Então você podia chegar para qualquer vaga que tivesse disponível. Outros prédios você tem a vaga demarcada, mas você tem destinada 1 ou 2 vagas para carregamento. Então é sobre isso que está sendo tratado, essas que já estão demarcadas. Alguns condomínios que tenham interesse em regulamentar esse tipo de carregamento em vaga privativa, já, talvez tenham que fazer uma alteração da sua assembleia, fazer uma assembleia para alterar ali o seu estatuto, o seu regulamento, para delimitar, então, como é que vai funcionar isso. A gente vai ter uma vaga demarcada a partir de então para poder, quem for interessado, instalar os carros elétricos, ou carregador de carro elétrico. Sim, e aí até definir regras, né? Porque imagina, um prédio de 200, 300, Sim. vai ter uma vaga de carregamento, vai virar guerra, né? Então, tem todo um estudo aí. Esse direito, né, que os moradores ganharam é só o começo da brincadeira aí, né? De todo um estudo de logística para os síndicos. Então, tudo isso é só o começo, né, de uma grande desafio que os síndicos têm, né, com relação a essa parte de logística. E São Paulo está servindo como laboratório, porque é bom enfatizar que essa lei que a gente está falando, ela é estadual. Estadual. Então, talvez alguém esteja ouvindo a gente de outros estados, ainda não tem uma regulamentação clara na maioria dos estados. Sim. Só o estado de São Paulo que tem uma lei clara e que agora o Corpo de Bombeiros, a partir dessa lei, criou também uma instrução técnica. Certo. E me diz uma coisa, ô Guilherme. Sim. Vamos dizer que eu morador e tal, sou engenheiro e falo assim, não, vamos instalar aqui, a gente vai furar aqui essa viga, vai fazer para cá, vai fazer para lá e tal. Como é que isso vai acontecer? Porque vai surgir um monte de especialista em tudo, né? Sim. Então, o problema é esse, né? Não é só o engenheiro elétrico que deve ser envolvido. Muita gente acha que é só a parte elétrica. Olha, foi feito um estudo, o engenheiro elétrico foi lá, estudou a demanda que aquele condomínio estava apresentando, estudou toda a parte, o contexto elétrico do condomínio e falou, olha, tá aqui meu laudo aprovado. Só que não para por aí. Por onde que vai passar essa infraestrutura? Né? Vai ter que furar laje? Não vai ter que furar laje? Mas essa laje é impermeabilizada? Não é impermeabilizada? Né? Vai furar viga? Não vai furar viga? Essa central de carregamento, ela vai ficar numa distância mínima de 5 metros da rota de fuga. Você percebeu? Isso não é o engenheiro elétrico que vai analisar, não vai pensar. O engenheiro elétrico vai pensar uma outra coisa. Né? Agora, o engenheiro civil ele tem que pensar exatamente com relação a isso. Rota de fuga, a IT 41, ela fala exatamente sobre isso. Esses carregadores têm que ter uma distância mínima de 5 metros de uma rota de fuga e uma distância mínima de 2 metros de qualquer ponto inflamável, né? Qualquer elemento inflamável. Tá? Então tem que tomar cuidado. Então o engenheiro civil tem que ser sim envolvido
para verificar essa parte, esses outros elementos, né, essas outras disciplinas que envolvem a parte do carregamento de carro elétrico. Eu estava pensando aqui, né? Imagina o seguinte, o apartamento da minha mãe, o prédio dela lá, tem, sei lá, eu tenho quase 50, deve ter a minha idade o prédio. Vou chutar uns 45, 50 anos. Tudo bem que lá é só um piso de garagem. Mas um prédio desse, que tem 2 níveis de garagem, e os moradores começaram a comprar carro elétrico, porque o carro elétrico é muito mais pesado que um carro normal, né? E a sobrecarga na laje? O carro elétrico, ele pesa de 20 a 30% a mais do que um carro normal da mesma categoria equivalente, né? Eu não posso dizer que isso vai gerar um certo colapso na laje, isso seria um exagero. Mas o que acontece é o seguinte, principalmente prédios antigos, né? Lajes antigas, prédios antigos, estrutura antiga, tudo depende de como é que está acontecendo a parte de manutenção preventiva daquela estrutura, né? O estado de conservação daquela estrutura. Principalmente, o que é muito comum nas nossas inspeções prediais que a gente faz, a gente vê muito aquelas famosas calhas no teto das lajes para evitar os pingas-pingas, sabe aquele pinga-pinga nos carros? Né? Então, muitos prédios, muitas inspeções prediais que a gente faz, a gente encontra essas calhas. Essas calhas resolvem o problema do pinga-pinga. E a estrutura da laje, como é que fica? E a armação dessa viga, dessa laje, como é que fica? Então tem que tomar muito cuidado, porque sim, a curto prazo a gente não pode dizer que esse carregamento a mais vai gerar um colapso. Né? Existem coeficientes de segurança e tudo mais, a carga distribuída e tal. Mas tudo depende do estado de conservação do condomínio, tudo depende, né, desses pontos, né, agressivos à laje, à armação da laje e tudo mais. Mas, resumindo, é um ponto de atenção. E, Thiago, agora vamos pensar na operação disso no dia a dia do condomínio, né? Porque se eu vou ter o carregador nessa vaga de carga, vamos dizer que eu tenho 2 ou 3 vagas de carga, a gente tem que mudar o regulamento para contemplar isso, senão eu falo assim, só o Guilherme carrega o carro aí, toda hora eu vejo o carro do Guilherme carregando, eu não consigo carregar. Acho que sim, não só para isso, mas para todo esse cenário de recepcionar os carregadores de carro elétrico no condomínio, tem que haver uma assembleia para um amplo ajuste. A própria lei estadual ela prevê que a assembleia, o condomínio vai ter que estipular como vai ser regida a responsabilização no caso de um dano. Não dá para você dizer que não, eu vou jogar tudo isso nas costas do condomínio que carregou um carro elétrico. Não, mas você tem que prever mais ou menos como vai ser uma disciplina disso. Você tem que talvez criar um fundo de reserva ou um seguro específico para isso. Já existem agora seguros para os carregadores. Além do seguro condominial, tem seguros para os carregadores de carro elétrico também, com indenização para eventual dano causado. E quanto à gestão dessa rotatividade da vaga também tem que ser previsto. Aí entra um pouco do ajuste condominial e um pouco de algumas empresas que já estão fazendo essa gestão também, que elas já colocam lá um medidor temporal para carga, avisa o condômino que está carregando, avisa um zelador ou alguém da portaria para avisar também se o cara não sair, estipular uma multa se o cara não tirar o carro num prazo razoável. Então, todo esse conjunto de racional... Essa logística, né? Não é tão simples assim, né? Tem todo um processo de toda uma dinâmica, né? Não é só aprovou, legal, mas existe toda uma dinâmica desafiadora aí para os síndicos. E Caio, na vida real, na tua experiência instalando e operando essas centrais de recarga, como é que tá acontecendo essa gestão da carga, vamos dizer assim, da alternância entre quem está carregando? Como é que... Sim. Bom, temos as instalações que são individualizadas, então no caso da vaga privativa, por exemplo, que a gente faz uma instalação direto no medidor de consumo do apartamento, da unidade. Então ali já fica um consumo direto para a vaga, para o morador. Esse é um modo mais simples. Agora, quando não se tem essa vaga privativa e vai fazer realmente um ponto de abastecimento, enfim, 1, 2, 3 pontos de abastecimentos, aí precisa dessa gestão. Então, via aplicativo mesmo, quem tem o carro elétrico vai baixar esse aplicativo, vai conseguir saber se aquele ponto está sendo usado naquele momento, se está livre. Reservar um horário, né? Isso que eu ia falar. Alguns têm essa possibilidade de reservar também, que a gente consegue desenvolver para fazer essa reserva. Tem um tempo de ociosidade. O cara terminou o abastecimento, não desceu para tirar o carro, ele vai também pagar ali uma multa, vamos dizer assim, para forçar a tirar mesmo, para entrar o próximo para poder abastecer. Então, existe esse cenário também, quando não se tem a vaga privativa, da gente fazer um ponto de abastecimento compartilhado. E nesse caso,
a bilhetagem vai direto para o morador ou vai na taxa condominial do morador? Hoje tem duas formas. Hoje a gente tem o sistema da Clamper. Então, a Clamper desenvolveu um Smart Box, vamos falar assim, que é uma caixa de proteção que ela é inteligente conectada a um controller. Então, ela sim consegue fazer ali a gestão de todo mundo que usou, vai imprimir, vai enviar um relatório para o síndico fazer a cobrança junto com o condomínio, ou tem um item via software que algumas empresas de gestão fazem, que aí sim ela já faz o pagamento ali do consumo, vai acumular esse valor que os condomínios vão pagando e depois recebe na conta do condomínio. Lógico, esse serviço ele é pago, então tem uma porcentagem que a empresa vai te cobrar referente a essa gestão e uma mensalidade por ponto. E eu acho que tem até um cenário aí anterior a toda a questão de instalação, que é quase que essa educação ou aclimatação dos condomínios. Você tem sido consultado para ir lá fazer palestra explicando como é que funciona, como é que não funciona? Para separar a briga, tenho. Exatamente. Na verdade, a gente participa de algumas assembleias também e, enfim, ali é um desafio fazer com que todo mundo entenda qual que é o processo, o que a gente faz. Então, como o Guilherme falou, tudo estar pautado à segurança. Então, fazer um estudo de carga do condomínio para saber se é viável a primeira instalação, depois fazer instalações de infraestruturas secas para não ficar aquele monte de eletroduto em todo o condomínio, e por fim a instalação. Mas, sim, lógico, antes de tudo isso tem o desafio de convencer o povo na Assembleia. Exatamente. Porque, por exemplo, um estudo de carga hoje não é barato. Sim. Eu não vou me arriscar a falar, eu tenho um número, mas esse número deve variar muito, para mais e para menos. Não é coisa de R$1.000, vamos deixar não claro. É coisa de R$1.000. Boa, bem colocado. Pra você dar uma ideia de valor, não é assim, custa 100, 200, 300 reais. Nem R$1.000. Nem uma coisa de R$100.000 também. Mas não é R$1.000. Esse laudo, esse estudo de carga é uma coisa cara, né? Não é muito cara, mas também é cara. Então tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, se é uma coisa que o condomínio quer deixar para os condôminos, o condomínio assume. Sim. Agora, se é uma coisa que o condômino quer instalar, ele tem que pagar esse laudo do bolso dele. Ele tem que pagar esse laudo, ele tem que pagar a infra, ele tem que pagar todo o processo, e inclusive a modificação do projeto AVCB, ele também tem que mudar a entrada e mudar. Agora, isso se um único condomínio quiser, ou dois, sei lá. Agora, se o condomínio achar por bem fazer a instalação e deixar pontos, aí ok, aí é feito o rateio. E sim, é feito de uma outra forma, né? De uma forma que a gente tenta explicar para os moradores numa assembleia, é a valorização do condomínio, né? Então, muitos agrega valor, agrega valor, exatamente. Então, quando a gente chega, muitos não estão nem com esse pensamento de valorização. Simplesmente alguma possível recusa ali, repulsa sobre o carro elétrico, alguma coisa nesse sentido, e depois a gente vai trabalhando para mostrar que vai valorizar. E foi justamente nesse ponto que a lei veio para mudar. Eu costumo dizer que essa lei ela veio para tumultuar um pouco, porque ela deixou assim, uma zona cinzenta um pouco, assim. Ela empoderou o condômino para ele poder quase que cobrar do condomínio, exigir do condomínio, ele tem o direito assegurado de ter o carro elétrico, o carregador de carro elétrico, mas isso também não é algo assim incondicionado. Ele não pode impor isso, exigir, se tiver alguma questão de segurança. Então, exatamente. O que a lei garantiu é que o condomínio não pode negar arbitrariamente. Não porque não. Falar assim, exatamente. Não quero, não gostamos da ideia e aqui você não vai carregar. Isso ele não pode. Ele pode negar baseado num estudo de segurança, normas técnicas. Isso sim, porque tem uma série de consequências. Isso vai impactar a renovação do AVCB, que tem uma série de consequências. Pode impactar a cobertura de seguro do condomínio. Então, não dá para simplesmente chegar e falar, agora eu quero e agora a lei me garante. Também não é assim. Não... Então, chegamos num ponto que quem saiu bem na história toda foi o engenheiro eletricista, certo? Ganhou bastante serviço. Porque eu, na posição de síndico, não posso simplesmente negar E aí é muito importante que o síndico tenha noção disso, porque se o Guilherme falar assim, eu quero instalar aqui o carregador, fala, não dá, não pode, o prédio não tem dimensionamento e tal, e o Guilherme vai, contrata um engenheiro eletricista, fala, não, o prédio tem dimensionamento, funciona assim, assado, o seu síndico está errado.
aí eu tô ferrado, né? Porque eu dei uma resposta para ele sem nenhum embasamento, né? Então, Só que eu tenho uma questão polêmica que eu realmente não sei a resposta. Condomínios novos que estão dentro da garantia, né? O condomínio foi entregue, digamos que um condomínio novo foi entregue sem tomadas para carros elétricos. Obviamente não calculou aquela demanda, né? E aí aparece o condômino com um laudo falando que pode. De repente pode mesmo. Todo estudo que o engenheiro contratado pelo condômino daquele prédio novo dentro da garantia fala que pode, ok, tudo bem. E aí, como é que funciona a garantia? Porque assim, mesmo podendo, mesmo tendo estudo e tal, o prédio não entregou com carregamento para carro elétrico, né? Então vai ficar vai colocar o síndico, sim, num fogo cruzado aí. mas você pensa o seguinte, eu tenho acabei de receber o condomínio e tal, não sei o quê, e tem uma área lá que eu falo, não, tu pode ter uma academia. Mas quando eu comprei aquele imóvel, não foi projetado uma academia. Não foi projetado uma academia. Aí você chegar um engenheiro e falar, olha, pelo cálculo que eu fiz, ok, só que a construtora vai falar, não, você vai perder a garantia. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com prédios novos, com relação à garantia, porque mesmo que o condomínio apresentar laudos elétricos, né, o condomínio vai falar, eu entreguei 100, sim, a construtora, né, e eu não admito que coloque. Então, vai ter muitos casos que o síndico sim vai ficar de calça curta. É a mesma coisa a alvenaria estrutural, vai. É muito claro, no manual do proprietário vai estar escrito, não pode arrancar a alvenaria estrutural. Aí vai chegar um arquiteto, vai chegar um engenheiro do cliente, do morador, e falar, não, eu fiz o cálculo aqui, pode. E agora? Né? O manual fala que não pode. O cálculo do cara fala que pode. Cara, eu acho que no final das contas, vou dar a minha opinião, eu acho que o que segue é o manual do proprietário e o que segue é a garantia do condomínio. Eu ouso dizer que a gente está numa zona cinzenta para todo mundo, porque como é um tema muito novo, nem no judiciário a gente vai ter precedentes agora que vão te dizer o que é, o que não é. Agora, conhecendo a praxe das construtoras, você espirrou dentro do apartamento, você perdeu a garantia praticamente. Você colocou uma duchinha higiênica no encanamento, no derivador do banheiro, eles já vão falar, não, você mexeu aqui no encanamento, aqui você perdeu a garantia. Exatamente. E o memorial descritivo do apartamento, quando você comprou, não estava contemplando aquilo. Então ele vai falar, você mexeu na instalação elétrica. Exatamente. Então, assim, um caminho... Eu vim como advogado, mas eu também trouxe mais 2 personagens meus aqui. Porque eu sou subsíndico do meu prédio e eu sou entusiasta do carro elétrico. Olha lá, então assim, entusiasta do carro nós elétrico... estamos em 6 aqui, não em 4. Acabou de ficar mais cheio aqui. Já sei que eu vou O contratar. entusiasta do carro elétrico quer, assim, quero muito que meu prédio defina isso. E eu, como advogado, falo, calma para todo mundo, porque o negócio ainda está muito inseguro. E como subsíndico, eu falo, meu Deus, isso vai dar muito problema. Porque a construtora, eles dão o menor sinal, eles querem se esquivar de dar a garantia. O que eu recomendaria para um síndico, para um conselheiro, para qualquer pessoa interessada? Tenta notificar a construtora e chamar ela para conversa. Isso. Tentar fazer uma readequação do prédio com o acompanhamento deles. Exato. Não fazer isso, pegar eles de surpresa e falar, eu tive um problema aqui e olha, agora a garantia foi afetada. Não, vocês estão cientes. Tem uma tecnologia nova que não foi contemplada pelo projeto de vocês. E eu gostaria de fazer essa readequação, mas eu queria o acompanhamento de vocês aqui também, para não prejudicar a garantia. Perfeita posição, é isso mesmo. Aí seriam 3 partes, né? Porque teria assim, olha, nossos moradores estão interessados em carro elétrico. Eu tenho aqui o Caio, da empresa de instalação, que me indicou esse tipo de carregador com essas especificações. E eu quero que vocês, construtora, me deem um parecer disso em, sei lá, 45 dias. Exato. E daí eles vão sumir, não vão dar. E aí vai ter que ter uma porque a princípio a negativa é certa, não está no manual, não foi entregue com, então a negativa é certa. Eu acho que vai ser um trabalho árduo aí para provar que realmente não vai afetar o barramento do prédio, a parte elétrica do prédio não vai comprometer, e em caso de sinistro, de repente não vai ter uma ligação direta com relação a esse tipo de instalação. Mas eu acho que essa atitude de, antes de o prédio que está na garantia, você comunicar, né, a construtora antes de sair executando, é uma boa iniciativa. Eu diria que não. Vou além, eu acho que é fundamental. É fundamental. Eu acho que se a gente sair daqui com só essa dica, essa conclusão, para quem
ter um prédio aí com 2, 3, 4 anos, está na garantia, ou vai assumir já na instalação, logo depois da instalação, já coloca isso em pauta para que a demanda vai existir. Sim. É porque o síndico ele fica lá no meio do fogo cruzado. De um lado ele tem que garantir, ele tem que preservar as garantias do condomínio. E do outro lado ele tem que garantir os direitos dos moradores que querem colocar tomada para carro elétrico. Então ele realmente vai ter que saber lidar com toda essa tratativa para não perder nenhum e nem o outro, exato. A garantia legal é de quanto tempo? Então, a NBR 17170, ela fracionou, ela foi fracionando as garantias. Então, isso é positivo, né? A NBR 17170 foi fracionando as garantias. Então, com a instalação de tomada para carro elétrico, dependendo do contexto, ele vai perder, obviamente, a garantia a princípio da parte elétrica. Na sequência, dependendo do que aconteceu, a garantia estrutural. E depois, dependendo do que aconteceu, a garantia da impermeabilização. Porque uma coisa que eu não falei quando você me perguntou do peso é o seguinte: não vai ter o colapso estrutural, de repente carros numa laje do térreo, mas o que acontece? A dinâmica estrutural vai ser outra. Então a fadiga da impermeabilização vai ser muito mais rápido. Vida útil de projeto do sistema de impermeabilização vai reduzir muito. Então perde sim também a garantia da impermeabilização. Então só aí já são 3. Estrutura daquela região, impermeabilização, se for uma laje, né? Não for pisos, mas se for laje, e a própria parte elétrica. Então o bom da NBR 17170 é que as garantias foram muito bem fracionadas e não está uma coisa assim, 5 anos. Não, hoje cada sistema tem a sua garantia. E aí, nesse caso, ele perde mais de uma garantia. Perde mais de uma garantia. Ele perde ponto importante, elétrica, impermeabilização, estrutura, dependendo do contexto. E o mundo das gambis, hein, o Caio? A gente estava falando agora há pouco eu vi recentemente um vídeo no TikTok, e claramente é no Brasil, a pessoa fala em português, não é dublagem, não é AI, o carro é brasileiro, a placa ali, o layout de placa brasileira, ele fala assim: olha só meu vizinho aqui, ó. Ele aponta para cima, desce do 3º andar uma extensão e fala: ó, tá carregando o carro dele aqui. Não duvido. O papel do síndico é esse de oficial da justiça aí dentro do condomínio, com certeza. Sim. Mas já pegamos. Morador carregando na tomada comum. Comum, que não então, pode. Absurdamente não. Primeiro, questão de segurança, e outra também que os outros estão pagando a conta dele, né? Uhum. Então, esse é o mais comum que a gente usa. Inclusive, teve um caso que a gente estava até comentando aqui no começo, que teve um BYD no sul que pegou fogo, foi devido a uma gambiarra. Então, ele pegou também uma extensão, colocou o carregador dentro do carro, porque o carro estava na rua, e aquele carregador ele aquece com o tempo. Então, um carro elétrico geralmente vai ficar 8 horas, 10 horas carregando, e esse carregador ele aquece. Pegou fogo no banco do carro e foi o primeiro sinistro aí que a gente conheceu o carro elétrico. Foi em outubro de 2025 esse sinistro, né? Exato. Sim. E teve outros 2 recentes também, que foi Teresina, Sim. Piauí, que então a princípio, né, não foi concluída a investigação, mas foi um problema com a bateria, no carregador, desculpa, né? No carregador. E um outro que foi também agora em Vitória, né? Vitória, Espírito Santo. Assim, eu não tenho dados oficiais, mas com certeza a incidência de incêndio por eletricidade em condomínio com certeza deve ser um dos mais altos, né? Então, se você não faz um bom dimensionamento, uma instalação fora das dimensões corretas, você corre um grande risco. E uma tomada convencional não tem nenhuma dessas características. Um dos itens que agora na IT veio dos bombeiros é exatamente essa de proibir o carregador portátil. Então, já está proibido desde o dia 17 o carregador portátil nas instalações. Vamos falar o que pode e o que não pode em 6 itens, olha lá. Tomada comum. Não pode. Eu vou falando e você vai ping-pong. Tomada comum. Não pode. Extensão. Jamais. Carregador portátil. Não. Que mais? Agora, o que tem que ter, né? Botão de emergência para parar o carregamento. Isso tem que ter. Distância entre o carregamento e rota de fuga.
5 metros. 5 metros. Agora, aquela dúvida, né? Muita gente acha, inclusive eu achava que era obrigatório ter sprinkler, mas a IT 41 não é clara com relação a sprinkler. Então a gente está saindo aqui sem falar. Não falando se pode ou se não pode. A gente não encontrou isso na IT 41. Inclusive, detetor de fumaça. Isso não fica claro Também não. na IT 41. Ele menciona que o sistema do SAVE precisa estar conectado com o sistema de segurança do prédio. O acionador de emergência ele tem que estar conectado à central de alarme do condomínio. E no momento que o alarme for acionado, automaticamente os saves precisam ser desligados também. Desligados. Tá. Esse save, Save esse mecanismo, ele é manual, né? Isso. Ele é manual. Existe o manual. Tá. Mas caso ele seja detectado também pelo sistema de alarme incêndio, automaticamente, sem ser o manual, automaticamente ele precisa ser desligado também. Disjuntores especiais de alta capacidade de resposta. Sim. Precisa. Isso, antes da norma dos bombeiros, já existe a 17019, que é de 2022, que é a nossa bíblia, vamos dizer assim. Então essa a gente já seguia desde 2022 com as instalações elétricas. Então DR tipo classe A ou classe B, o disjuntor, DPS exclusivo. DPS, dispositivo de proteção contra surtos, precisa. Isso. Circuitos independentes, né? Circuitos Isso. independentes. Então, esse é mais ou menos uma pincelada aí do que pode e o que não pode. As atenções que não só os moradores, mas o síndico também tem que ter. Sim. Porque isso, ou seja, a gente já está falando das obrigações, né? Os moradores ganharam os direitos, mas eles têm que tomar muito cuidado com essas obrigações que a gente acabou de falar também. Exato. Um detalhe importante que está sendo o nosso desafio, na norma não tem nenhum prazo para execução, então ela já está vigente. Então, para adaptação. Isso. O bombeiro fala que na próxima inspeção da VCB vai ser vistoriado esses itens, né? Só que o síndico não vai esperar o próximo VCB. Então a gente já recebe as ligações agora de todas as instalações que a gente fez. Esse é um item que está sendo muito sensível para nós. Por exemplo, saiu a normativa do Estado do Espírito Santo. Lá, eles efetivamente deram um prazo de 3 anos em norma. Para se adaptar, né? Para se adaptar, coisa que aqui em São Paulo não aconteceu. Então, vai ser um grande desafio. E aí, quando a gente fala de desafio, né, o desafio do síndico que permitiu ou que fez vista grossa para aquela instalação do morador, que fez uma gambe e tal. E quando dá um BO, né? O seguro vai pagar, não vai pagar? Quem tem que pagar é o morador. Será que o seguro do morador vai pagar o incêndio que aconteceu nos outros carros? Como é que funciona isso, Thiago? O que você tem visto aí nesse sentido do prejuízo? Esse é um dos grandes pontos, acho que, do tema. A gente ainda está navegando num mar assim, de um pouco de insegurança e incerteza, mas a rigor o que vinha acontecendo tinha seguros que estavam negando a própria cobertura. Não era nem quando tinha um sinistro. Eu não vou fazer seguro desse prédio que tiver com esse tipo de instalação elétrica para carros nas vagas privativas. Mas hoje ele também não pode negar. Acho que igual o condomínio, né? Como o condomínio não pode negar, eu acho que o seguradora também não pode negar a cobrir, né? Esse é um ajuste que está acontecendo. Essa lei, ela foi, né? A gente fala meio um pouco goela abaixo, assim, mas ela promoveu, de fato, esse ajuste. Agora, se você tiver com toda a documentação, com todo atendendo às normas de segurança, não dá para o seguro simplesmente falar não. Você pode acionar a SUSEP e falar, olha aqui, a seguradora está me negando aqui um serviço que ele oferece amplamente para o mercado. Aí um risco que a gente passa a correr no segundo momento se acontecer um sinistro, se ela vai negar a cobertura, né? Se eles vão alegar que houve alguma irregularidade na instalação, se estava fora da norma. E aí, por isso que é importante a gente ficar atento às normas do Corpo de Bombeiros, porque a regularidade do AVCB é o primeiro requisito que eles vão conferir para conferir se de fato aquilo tem uma cobertura legítima. Se você tiver se o bombeiro negar a renovação do AVCB, porque geralmente vai ser um prédio que já vai estar, né, implantado, as pessoas já vão estar morando nele, então vai ser no momento da renovação. Então talvez você tenha um risco também desse limbo entre fazer uma adequação e ocorrer de fato a renovação do AVCB, mas, né, seguindo as normas dele já desde o momento.
Como eu falei anteriormente também, existe hoje já a figura do seguro para o carregador. Além do seguro condominial, buscar fazer um seguro que envolve tanto o equipamento quanto a responsabilidade civil de danos causados a terceiros, ou condôminos, ou ao próprio condomínio, estrutura do condomínio, pelo equipamento de carregamento. Esse é um aditivo do próprio seguro que ele já tem, seria isso? Então, são duas seguros diferentes. Você tem o seguro do prédio já, por exemplo, condomínio, do condomínio. É importante, quando você fizer essa adequação, se você já não tiver um seguro contratado, fazer uma comunicação para um aditivo, porque vai ter uma mudança do risco, né, da cálculo atuarial. Então, esse é um importante. E você tem como contratar um seguro à parte para o sistema de carregamento também. Então esse é um ponto importante. Então, eu chamei um engenheiro eletricista, ele veio e falou, não, tá ok, pode fazer assim, assim, assado e tal. Chamei o Caio foi lá, instalou, deixou tudo redondo, seguindo as normas, seguindo todo o procedimento. Mas eu não fiz, eu não avisei a seguradora. Você tem que avisar. Tem que avisar. Tem que avisar. Você corre os riscos de perder a cobertura. Daí... Eu fiz essa analogia, sabe como? Você pagou toda a documentação do seu carro, IPVA, pagou tudo, tá tudo pago. Licenciamento, tá tudo pago. E aí você informou para a seguradora que seu carro dorme na garagem. Só que o seu carro dorme na rua e foi roubado. Ou seja, a sua documentação está tudo em ordem. A partir do momento que você falou que o seu carro dorme na garagem, seu carro dormiu na rua e foi roubado, você perde a cobertura de seguro. Mesma coisa o que a gente está falando aqui. A documentação pode estar toda em ordem, laudo, cálculo, instrução técnica do corpo de bombeiro, norma. Só que você tem que avisar a seguradora, porque se não avisar, você corre o risco de perder a cobertura. Sim. A gente falou da garantia do prédio, mas a seguradora é muito mais detalhista do que a garantia, do que a construtora. São verdadeiros CSI, né? São CSI aí da departamento de investigação. Exatamente. Se você mudar de endereço, se você tem o seguro do seu carro e mudar de endereço e não comunicar a seguradora e ter uma taxa para fazer essa mudança da pólice, eles podem negar cobertura para o seu carro também. Sim. Então, para o condomínio, imagina quantos detalhes complexos estão envolvidos. Esse estudo que a gente estava falando do engenheiro eletricista, que é importante, do engenheiro civil também, que vai corroborar, vai permitir ali que a Assembleia dê o ok para você fazer a instalação, ele é muito importante para a instalação, para o condomínio, mas ele é mais importante ainda depois para se respaldar para uma seguradora. Sim. Então, ponto de atenção aí para os síndicos também isso, ou seja, coberturas de seguro, garantias com a construtora, então, e os direitos dos moradores. Que no fim é aquela história, eu tenho direito, eu quero instalar, não é, o cara foi numa loja, pegou uma geladeira e ligou na tomada. Não virou um botão. Começa toda uma dinâmica aí, seguradora, garantia do condomínio, normas, leis, aí começa laudos, toda uma dinâmica que vai começar. É uma cascata, né? Olha, isso aqui, clica nisso aqui, que tem isso aqui, que tem isso aqui. Daí esse ponto aqui não tá feito, invalida todo o resto, né? Por exemplo, tá vendo? É super importante envolver o engenheiro civil também, porque às vezes o síndico acha que não está perdendo a cobertura, a garantia, porque está seguindo a IT do Corpo de Bombeiro, está seguindo as normas e tal, mas aí ele está enchendo de carro elétrico a laje da garagem dele e sim está afetando o sistema de impermeabilização. Né? Aí quando vai ver, vazou, acionou a construtora falando, não está coberto porque é uma sobrecarga que não havia sido prevista. Então tem que envolver sim, engenheiro civil, engenheiro elétrico, um complementa o outro. E nesse caso, por mais que o síndico tenha feito tudo direito, ele chamou o engenheiro, ok. Chamou o Caio, ok. Fez a instalação, tudo certo, mas não comunicou a seguradora e deu algum problema, ele vai ser responsabilizado, né? É passivo de responsabilização, sim. Não digo que ele vai ter que pagar por todo o dano causado, mas algum nível de responsabilização ele está seriamente correndo risco, porque é um dever dele comunicar à seguradora. Cuidar de toda a documentação do condomínio como um todo. Sim. Às vezes o síndico, às vezes uma empresa administradora também, que é quem faz essa gestão documental, né? Depende do porte do condomínio. É verdade, né? Sim.
Sim. E esse seguro que você falou do carregador, você tem visto isso sendo oferecido por grandes seguradoras e tal, ou são mais uma coisa mais nichada? Tá começando algumas, eu já vi 2 seguradoras de grande porte oferecendo isso. E aí, como ele é a cargo do proprietário do carregador, então você tem, né, coberturas distintas. Ele não vai ser contratado pelo condomínio, né? É pelo próprio proprietário do carro que vai segurar o carregador dele. Se fosse coletivo, daí o condomínio contrata, né? Sim. Se for esse rotativo, sim, mas aí cada um que tem o seu carregador na sua vaga pode contratar uma cobertura específica para esse carregamento. E agora você trouxe um ponto interessante, né? Que você falou do carregador, vamos dizer assim, particular, né? Uhum. Eu tenho minha vaga privativa, contratei o engenheiro, fiz tudo, comprei ou contratei o carregador e não fiz o seguro ou não avisei, ou o síndico não avisou a seguradora. Mesma coisa, né? Porque o fato de eu ter o meu carregador com o meu seguro, se o síndico não avisou a seguradora, o prédio continua descoberto, né? Sim, continua. São coberturas distintas. E essa cobertura do meu carregador, ele cobre um dano do carro do Guilherme, por exemplo? Por exemplo, eu vi uma pólice recente, uma cobertura para um carro, estilo um BYD normal, assim, Tá. um elétrico médio, assim, do mercado. E aí ele tinha uma cobertura para cerca de 3 milhões em danos a terceiros. Então ele já tem uma cobertura ainda maior. Não, então, tô vendo aqui, ó, engenheiro, eletricista, tá com trampo, Vai ter bastante demanda aí pela frente, né? seguradoras também. Seguradora, engenheiro civil. Engenheiro civil. Os advogados. E eu também. tenho um número segurar interessante aqui. O Caio acho que pode complementar. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Quantas vezes mais, né? Qual que é o risco, né, de um sinistro de um carro elétrico comparado com um carro normal, um incêndio, né? E pelo estudo que eu fiz, o carro elétrico, seguindo normas, seguindo toda a parte técnica certa e tal, ele é 60 vezes mais seguro do que um carro a combustão. Perfeito. Né? Ou seja, resumindo, né? Qual é a grande preocupação nossa, então? São as famosas gambiarras, né? É o famoso jeitinho. Então, é exatamente essa preocupação. Às vezes não. 60 vezes menos chance de um carro elétrico dar um sinistro se seguir todas essas instruções, essas normas técnicas, laudos, enfim. Se conseguir complementar, se puder complementar para a gente essa Sim. parte de... Bom, esse número eu não tenho, mas eu também sei que são dezenas de vezes mais seguro do que o carro a combustão, com certeza. E o risco realmente estão nas instalações mal feitas, erradas, que você corre o risco em cima da instalação, na verdade, né? E não no veículo. E também o que muitas pessoas ficam preocupadas, e aí sim, quando o carro elétrico pega fogo, ele é muito mais difícil de cessar. Então, muito mais difícil de se apagar. Isso é verdade. Então, é onde você tem um risco estrutural maior, tudo isso, porque você demanda de muito mais tempo para poder apagar. Uhum. Então, quando você inicia esse combate ao incêndio, caso venha a ter, quanto mais rápido você se inicia esse combate, mais sucesso você vai ter. Sim, você precisa de um volume de água muito maior para apagar um incêndio que envolve uma bateria de lítio, né? Você precisa de um volume realmente muito maior e envolve muito mais tempo para realmente apagar uma bateria de lítio. Mas, em compensação, a chance dela realmente dar um problema, caso siga todas as normas, é muito menor do que um carro a combustão, né? E isso tudo gera, né, essa polêmica, todo esse bate-papo, né, garantia das construtoras e coberturas de seguro e tudo mais. É um papo bem polêmico. Sim, você vê, voltando a essa história que eu comecei falando de conflito, combustível subindo o preço e tal, as pessoas querem, por um desejo do produto e tal, e agora com uma demanda talvez mais tangente de combustível, é uma coisa que não tem como mudar, não tem como brigar, falar não pode, tem que, de alguma forma, ou o condomínio ou o síndico,
vai ter que trabalhar no sentido de fazer com que as coisas funcionem e da forma adequada, né? Exatamente. Só não vende mais porque ainda tem essas travas. Então, assim, agora a Biod, acho que na semana passada bateu o recorde de vendas em 48 horas. Vendeu mais de 4 mil carros. Sério? Foi. E de fevereiro também, Dolphin 100% elétrico foi o mais vendido no consumo de CPFs, né? Não juntando com o CNPJ, mas no consumo na vontade do consumidor mesmo, CPF, foi o carro mais vendido em fevereiro, o Dolphin Mini. Do Brasil? Do Brasil. E isso tende a escala, a curva de subir, acentuar Sim. cada vez mais. Porque agora com essa Exponencial. alta do combustível... Junto à alta do combustível junto com a lei, né, que permite, né, a instalação, então agora pegou Isso. uma curva exponencial de crescimento, acredito. E tem muito para crescer ainda, porque assim, muita gente que mora no condomínio, vaga rotativa, não compra ainda por não ter como abastecer. Então, em um cenário lindo e maravilhoso que todo mundo vai ter como carregar em casa, com certeza esse consumo vai mais que dobrar. Pô, interessante isso aí, porque imagina o seguinte, não sei se você tem essa resposta. Quantos wallbox eu vou conseguir colocar num condomínio? Aí vai depender do estudo de carga. Esse estudo de carga, que é o pontapé inicial aí que a gente precisa dar, é onde vai dar ali um norte para nós quanto que você vai poder colocar de carga. Eu tô imaginando São Paulo, vira e mexe, tem algum problema de apagão, não sei o que e tal. Me parece que não tem um excedente de energia na cidade. Sei lá, não sei, você já instalou 8 wallbox num condomínio? Sim, já. Aí entra, lógico, a gente está cuidando ali do condomínio para dentro, né? Então o nosso estudo é ali do condomínio para dentro, o transformador que ele vai ter para dentro. Mas para trás a concessionária também vai mudar totalmente esse cenário. Né? Então eles vão precisar dar um belo reforço aí na estrutura mesmo energética para conseguir aguentar tudo isso. Se eu falar para você, olha, eu quero instalar 20 wallbox aqui no meu condomínio. Você já viu um caso assim de um número grande? Sim, hoje o balanceamento ajuda muito, né? Então, o que é o balanceamento? Por exemplo, vamos supor que a gente fez o estudo e liberou 10 wallbox, um exemplo. Só que se a gente colocar um software com sistema de gestão em balanceamento, a gente consegue limitar isso. Por exemplo, chegou lá, a gente instalou os 20, o laudo aprovou 10, só que ele nunca vai passar da potência de 10. Então, chegou o 11º para abastecer, ele vai entrar numa fila. Tá. Quando aquele primeiro, enfim, algum desses 10 acabar, recarga, esse 11º começa. Então você nunca sobrecarrega a rede. Você consegue colocar um sistema de balanceamento. E esse sistema vocês oferecem? Sim. Eu não tinha visto isso até daqui agora. A pouco a gente vai ter que entrar num outro tema, agora que essa demanda crescer tanto, que é a questão de a tarifa branca que está para entrar agora, que na verdade a energia vai começar a ficar mais cara, né, no horário a partir das 6 da tarde. E aí a hora que todo mundo vai chegar em casa vai querer botar o carro para carregar, né? Então Sim. a gente vai ter que... Isso também vai ser uma outra coisa a ser gerida pelos condomínios. Uma tendência que agora está sendo regulamentada é o armazenamento de energia. Você colocar uma bateria do prédio para poder armazenar a energia para ela ser consumida nesse horário. Então você carrega ela enquanto todo mundo está no trabalho, por exemplo, ou se você tiver uma placa solar, carrega até com uma energia que vai ser mais barata, vai ser sustentável. E aí depois, quando todo mundo chegar para carregar, essa bateria vai alimentar os wallbox. O melhor cenário, imagino, seria no futuro esse. Vocês já fizeram uma coisa nesse sentido, com bateria? Não, de bateria não. Hoje a gente não trabalha com o sistema de energia solar, mas um outro mercado que também está muito aquecido é o mercado livre de energia. Então, você consegue contratar energia com algumas empresas e pagar muito mais barato que você paga para a concessionária. Então, alguns condomínios estão indo para esse mercado livre de energia também. A gente já fez um podcast sobre isso e já falou bastante desse tema. Em São Paulo, eu lembro que tinha energia para alta tensão, tinha mercado livre de energia para alta tensão, mas não tinha para baixa tensão. Sim. Que a maior parte dos condomínios está em baixa tensão, daí não conseguia... Sim, fazer a contratação. Não sei, mas tem planos já para ir para baixa também. Não sei te dizer como está esse momento. A oferta, né? Exatamente, a oferta. Assim, então, agora eu sei que eles não estão oferecendo para baixa, mas em algum momento eles vão conseguir isso.
Isso é interessante. Eu vi uma modalidade chamada gestão de carga. A gestão de carga eu achei bem interessante, eu não conhecia. Como é que funciona? A empresa de carregador de carro elétrico, né, instalação para carregadores de carro elétrico em condomínio, elas oferecem totalmente gratuito para o condomínio todo o estudo de demanda daquele condomínio, toda a infra. Então ela fornece totalmente de graça para o condomínio. E aí sim, a partir do momento que os condôminos vão falando, eu quero usar, eu quero, aí sim essa empresa começa a cobrar do condômino ou uma taxa fixa, né, ou uma taxa mensal. Eu achei bem legal essa modalidade. Vocês conhecem, vocês trabalham dessa forma? A gente não tem essa forma de comodato hoje na empresa, mas a gente fala que é um eletroposto privado. Então, a empresa vai investir no condomínio, vai fazer ali o investimento e agregar valor. Aí ela vai cobrar depois o quilowatt. É que você fica preso ao valor do quilowatt que ela vai te cobrar. Tá. Então, tem que ser muito bem conversado antes de qualquer contrato para você saber o quanto que você vai colocar de quilowatt ali para venda. Porque a empresa passou a ser fornecedor de energia. Né? Sim, ela vai fazer todo estudo de demanda, cálculo de demanda, ver quanto é que está entrando, se comporta, não comporta, fazer o laudo. Isso. E depois fazer toda a instalação da infra e tal, tudo por conta dela. Aí o restante, aí sim, ela vai cobrar do condômino que for utilizar aquele equipamento. Mas para se pensar também, uma modalidade nova e tal, interessante. O lado positivo é que você não se descapitaliza. Então é muito mais fácil você passar numa assembleia sem investimento, né? Exatamente, então, é isso aí. Você consegue, na maioria das vezes, essa aprovação muito rápida. E se tem um lado contra disso, seria a questão realmente do quilowatt que ele vai ficar engessado ali com a empresa. Porque o custo vai amortizar esse investimento que a empresa está fazendo. Ela vai ter que ganhar, Isso vai ser embutido no quilowatt. Agora, o que acontece não gera tanta briga, né? Porque tem gente que é contra a ideia carro elétrico e jamais admitiria dividir, né, qualquer tipo de custo no condomínio deles. Agora, com esse tipo de modalidade, isso não acontece, né? Sim. Cada um que quer usar, pagando caro ou não vai respingar em quem não aprova esse conceito. Sim. E tudo a mais. aprovação ela é mais rápida. Pensando no médio e longo prazo, a outra modalidade, vamos falar assim, de uma instalação individual, você vai ganhar no quilowatt. Então, no longo prazo, você acaba tendo uma vantagem. Exato. De preço. Mas o nosso colega Thiago aí, que vai fazer o contrato, ou que vai ler o contrato, que vai dizer se é vantajoso ou não. Porque se o contrato tiver aquela cláusula que essa empresa vai operar no condomínio por 20 anos, e depois do terceiro ano os valores podem ser reajustados de acordo com X, né? Sim. Então é mais financeiro do que jurídico até, mas assim, essa conta a gente tem que ver em quanto tempo eles vão estar diluindo essa amortização do investimento. Dificilmente vai ser uma duração, né, eterna, assim, 20 anos de um contrato, mas eu diria que eles vão exigir pelo menos uns 5 anos para justificar o investimento que eles vão fazer na estrutura do condomínio. Exatamente. Que não tem almoço grátis, né? Vamos lá, então... Pegando aqui o que a gente conversou, já dá para tirar algumas conclusões, né? Eu diria que entre os erros que o condomínio ou que o síndico não pode cometer, se está na garantia, prédio novo, tem que colocar... Muito mais atenção, tem que colocar a construtora junto. Sim. Seguradora... Tem que ficar sabendo. A empresa que vai fazer a instalação tem que ser uma empresa que tem todas as normativas estabelecidas e fornecer as ARTs, né? O que mais que a gente pode trazer aqui de conclusão? De erros que não podem ser cometidos. Bom, resumindo, seguir a IT 41 do Corpo de Bombeiro, que é de 17 de março, foi semana passada, super nova. Né? E é isso, pegar empresas idôneas como a do Caio, se precisar de algum apoio jurídico, contratar
advogados experientes como o Thiago Cobra. E um complemento aí de toda a ideia é a parte da engenharia civil, com relação a carregamento de laje, com relação a furo de viga, com relação à impermeabilização, espaços mínimos, né, entre os carregadores e as rotas de fuga. Então, vocês percebem que é uma mistura de disciplinas, né? Não é uma dinâmica, não é uma coisa estática. Né? E eu diria que tem que fazer um caça-gambiarras, né? Quem já tem e sabe que tem gambiarra no prédio, cara, já começar a cortar o quanto antes, né? Exatamente. Eu acho que o essencial, assim, resumindo tudo que a gente conversou, a gente não pode fazer gambiarras, nem no sentido prático de instalação elétrica, de forçar uma estrutura de alvenaria civil, que seja, e nem gambiarras de decisão. Né? Então dá para fazer as coisas de uma maneira improvisada, de supetão, arbitrariamente. Tudo tem que ser documentado, seja o laudo técnico civil, estrutural, seja as decisões da Assembleia do Condomínio, sejam as comunicações com a construtora, com a seguradora, tudo tem que ser documentado. Então, assim, talvez as coisas demorem um pouco mais fazendo corretamente. Mas é o melhor caminho para não ter dor de cabeça. Você tem que documentar, ser transparente, chamar os interessados para conversar. Nem todo mundo vai concordar, mas você tem que tentar criar esse diálogo com todos os players para evitar transtornos. E eu diria que começa no morador, né? Porque o morador te pegou na piscina, te pegou no elevador e fala: então, Guilherme, vou instalar um carro elétrico aí, não vou comprar. Manda por e-mail. Exatamente. Né? Tem que ter todo. Não, mas eu falei pra ele não instala, não faz nada. Toda hora que eu falo com ele nunca faz nada, né? Não tem essa de falei com ele. Mais uma vez, lembrando, a gente já falou isso em vários cursos que a gente participou, que a gente aplicou, que a gente palestras, masterclass. O síndico, ele é o representante legal do condomínio e ele responde civil e criminalmente por qualquer tipo de sinistro que pode acontecer. Então, mais uma vez, vale endossar o que o Thiago falou, tudo documentado, sem gambiarra, nem a gambiarra técnica e nem gambiarra documental, né? Nada informal. Vocês, síndicos, podem responder civil e criminalmente por isso. Vocês são representantes legais do condomínio. Se o morador fizer a gambita... Sim, também, exatamente. Também vai responder. Exatamente. E eu acho talvez um adicional que a gente pode trazer aqui, uma boa prática, para quem está em outros estados, o síndico ou o morador, seguir um pouco essa base de São Paulo, né? Porque é muito provável que o que for feito aqui seja homologado em outros estados. Né? Exato, as ideias. Eu acho, exatamente, eu acho que não é uma coisa que é assim... regional, né? Eu acho que as normas podem... São Paulo sempre é um espelho para os outros estados, né? Então realmente pode não existir hoje lá uma normativa do estado dele, mas com certeza vão pegar... Vai respingar algo parecido futuramente. Mas, interessante isso, Thiago, dos estados. Acontece isso juridicamente de dar um problema... Vou pegar o caso do carro elétrico. Pegou fogo, aconteceu isso, tal. E aí, o síndico, por exemplo, fala assim, não, olha, eu segui, no meu estado não tem essa normativa, mas eu segui a normativa do estado de São Paulo, que pede isso, eu fiz isso, eu tenho a RT, eu comuniquei a seguradora e tal. Quando acontece um sinistro, um problema, o juiz ou quem está julgando pode levar em consideração que, como naquele lugar não tem normativa, ele seguiu uma outra... Não. A lei, ela é vigente, as normas são vigentes, né, regionalmente, localmente. A gente tem uma diretriz nacional do Corpo de Bombeiros do ano passado, mas aí você tem que se orientar pelas normas vigentes no seu estado. Inclusive, essa norma de São Paulo, ela não muda muito, né, as exigências técnicas. Ela muda só essa impossibilidade do condomínio te negar arbitrariamente. Mas o parâmetro técnico, ele é mais ou menos parelho ali, de estado para estado, até porque muitos se basearam nessa normativa, nessa diretriz nacional. Aqui em São Paulo deu um passinho um pouco além por conta dessa lei. Então a lei forçou a barra para que o bombeiro tivesse que definir as regras do jogo um pouco mais rápido. E acredito que todo mundo agora, por uma questão de praticidade, deve seguir também essa mesma norma. Mas não dá para a gente usar a norma estadual, por exemplo, de São Paulo, lá no Nordeste, em Minas, porque o bombeiro de lá não está vinculado à norma daqui. Eu acho que o nosso tempo está acabando.
E eu acho que a gente Não, a gente abordou bem, acho que gente- os temas. Eu acho que foi bem produtiva nosso podcast. Abordamos vários assuntos, né, relacionados ao tema, né? E infelizmente vamos ter que terminar o nosso podcast. Mas eu agradeço aí ao Caio Plugicar, Thiago Cobra, advogado, ao Organismo Condomínio, eu da LM Alto Padrão. Eu acho que nós procuramos abordar vários temas, vários assuntos dentro desse tema polêmico e espero ter tirado a dúvida de vocês. Agradeço, até o próximo podcast. Obrigado, Valeu. tchau. Obrigado.